Bem-vindos! Estamos trabalhando uma revisão para vocês, para o Enem, e a gente fez uma seleção das questões que mais caem os temas. Um dos temas recorrentes na prova é a noção de política, tá? Para os filósofos gregos e para a sociedade romana. Então a questão traz Aristóteles, trabalhando sobre a ideia de qual é o papel da polis, qual é o papel do homem, que ele vê como um animal político, qual é o papel do cidadão, do arete, que tem essa percepção de cidadania. Se ele é cidadão, ele faz parte da cidade, ele tem direitos e deveres a cumprir, e o principal de seus deveres se remonta à ideia da política, o papel político do homem, beleza? Aí ele diz assim, se pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e todo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem. Ou antes, o sumo bem, a ideia de ética. O sumo bem é a ética, que eu quero a ética não só para mim, eu quero como um bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela quem determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. Olha, colocando a política aí num patamar acima de todas as outras ciências. Quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como estratégia, economia e retórica, estão sujeitas à política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger a das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, de novo, o sumo bem é aquilo que está além da nosso desejo privado, nosso desejo individual, mas é um bem maior, que é a ética. É o nome que ele usa para a ética, tá bom? A organização da polis pressupõe que o bem do indivíduo consiste em cada um perseguir seus interesses. Então isso não é um sumo bem, isso é um bem privado. É interesse seu, não é um interesse coletivo, não é um interesse maior. Está errado a A, completamente falso. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. Gente, a política é uma ação humana, é uma intervenção humana, é uma relação entre os seres humanos. Não sei se relaciona, você está fazendo política. Não é questão de religiosidade. Para isso, Aristóteles trabalharia não sobre política, mas sobre metafísica, que vai além da compreensão humana, porque Deus é transcendental. Então não é essa a questão. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Olha que questão massa, está no texto. Olha como é importante ler o texto. Não recomendo nunca vocês lerem rápido o texto, menosprezar as informações do texto e irem direto para a resposta. Veja muitos alunos que vão direto para o comando da resposta, para poder, o comando da questão, procurar logo na resposta, para poder ganhar tempo. Não, você não ganha tempo, você perde, porque você deixa de ver que a resposta está no texto. E vai ter que responder tendo que olhar o texto. Então leia, gente. Não é nada vantajoso fazer esse ganho de tempo. Isso não é uma estratégia que funciona não, tá? A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Ele falou sobre a educação? Ele está falando sobre o papel da política. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Ele fala sobre política, mas ele não fala sobre democracia. Ele não colocou a palavra democracia, ele colocou a palavra polis, com o papel da cidade, com o papel do cidadão, com o papel da política. Ele não colocou a palavra democracia. Uma pessoa que não lia o texto, marca o item na tranquilidade. Ele vai na E e ainda sai dizendo depois da prova. Viu aquela questão de Aristóteles? Dada. Ele leu ética. Ética é um bem comum. Qual é o princípio ético da política? Era a participação. Eu vou em democracia. Não tem erro no E, mas não tem nada a ver com o texto. Não deixem de ler o texto. Item C na nossa questão. Beleza? Até a próxima.